寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? E então tá tudo bem? Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Brunei e Singapura, Singapura ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados a Singapura e a confrontos entre Malásia e Indonésia e entre outros, beleza? E quem puder já dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, hoje vamos falar sobre as revoltas raciais em Singapura. Pois é, meus amigos, o racismo é uma coisa extremamente prejudicial ao ser humano e infelizmente não acontece só com um certo grupo étnico, infelizmente isso acontece com todos, né? Mas né, não estou aqui para ficar dando lição de moral ou falar com quem acontece ou com quem não acontece. E, enfim, né, sem enrolação, vamos direto ao vídeo, mas antes eu vou precisar explicar todo o contexto antes ali das revoltas, beleza? Então, bora lá. Bem, no dia 13 de setembro de 1963, Singapura queria se unir à Malásia, justamente pelo fato de que a Malásia estava melhor economicamente, com mais segurança, vulgo, mais soldados, né? E também a Malásia tinha recursos naturais, então ambos ali poderiam acabar se ajudando mutuamente. Mas uma coisa que deixava o primeiro-ministro da Malásia com um certo receio é que os chineses que estavam em Singapura superavam os malaios que estavam na Malásia. E o primeiro-ministro malaio ficou com certo receio de uma insurgência comunista, afinal, né, tinha todo aquele lance já com a China, de Mao Tse-tung e tal. Então eles ficaram ali com certo receio e de início Singapura ali não foi aceito. Mas quando a Malásia conseguiu Sarawak e Sabah, aí sim eles se uniram, pois o número de malaios na Malásia superou o número de chineses em Singapura. Então eles já estavam assim, ó. Qualquer insurgência aqui a gente já tem como conter os caras. Só que também tinha um outro porém, né? Com a união de Singapura com a Malásia, obviamente algumas divergências políticas iam acontecer. Como, por exemplo, o partido PAP era um partido extremamente forte em Singapura, enquanto o partido UMNO era um partido extremamente forte na Malásia. Só que ambos tinham políticas diferentes, porque o partido PAP de Lee Kuan Yew tinha uma política, né, de igualdade, não era uma política comunista, né, mas né, era uma política ali que ele não queria dar privilégio para ninguém, ele basicamente queria uma igualdade, seja étnica, religiosa, racial, entre os povos. Em compensação, o partido UMNO era um partido que sim buscava privilégios aí aos nativos malaios, né? Nem sequer os malaios em si, né? Mas as tribos indígenas malaias. E também ele era um partido meio anti-chinês, tá? Porque eles tinham um certo receio, porque os chineses já eram ricos, né? Os chineses que nem sequer necessariamente eram chineses, né? Chineses etnicamente falando, pois descendiam de várias gerações de chineses ali na Malásia. E esses chineses ali, eles eram ricos, então para que eu vou fazer uma política para os dois, sendo que só um precisa dessa política? O que é meio errado, né? Afinal, política é para todos, mas enfim. E daí aconteceu, né, que, beleza, esses dois partidos, para não ter um conflito e um confronto, né? Tanto burocrático quanto armado, eles entraram em um acordo que cada um iria ali cuidar da sua área. Então o PAP ia cuidar de Singapura, enquanto isso o partido UMNO ele iria apenas cuidar ali da Malásia e estava tudo resolvido.
Só que o partido PAP, ele conseguiu, de certa forma, também se destacar ali na Malásia. E ele acabou tendo bastante voto na Malásia, consequentemente tirando ali algumas cadeiras do partido UMNO e colocando ali mais cadeiras para o partido PAP. E o partido UMNO falou assim, o que é isso, cara? Você não deveria estar aqui. Então, o partido UMNO acabou, né, rotulando o partido PAP do Lee Kuan Yew como um partido golpista, um partido fraudulento. E já no início aí de 1964, o partido UMNO começou já a montar seu terreno. Como assim montar seu terreno? O partido UMNO, ele também, de certa forma, ele controlava uma editora de jornal. Ele não era literalmente dono ali do jornal, mas eles basicamente controlavam ali o jornal, enfim. E através desse jornal, eles começavam, né, a espalhar diversas notícias falsas sobre os chineses, sobre o partido PAP, e também, né, tipo, incitando uma revolta racial entre os povos, né, tentando jogar um contra o outro. E até que no dia 21 de julho de 1964, as coisas começaram a sair ali do controle. Por quê? Porque no dia 21 de julho de 1964 estava ali acontecendo uma procissão para celebrar o Maulid. Só que nessa procissão, né, contava com um total de 20 mil malaios em Padang, aí em Singapura mesmo. E durante as orações, né, depois das orações, começaram ali a acontecer diversos insultos raciais e religiosos ali contra os chineses. E foi provocação atrás de provocação, até que os chineses começaram a partir para a porrada, e os malaios muçulmanos também começaram a partir para a porrada. E o que começou em Padang ali, uma trocação de soco que começou em Padang, acabou virando uma trocação de soco literalmente em toda Singapura. E não só trocação de soco, como cadeirada, madeirada, enfim. Mas um dos principais motivos para esses discursos racistas, sim, discursos racistas, acabarem sendo proferidos contra os chineses, sim, racismo contra chineses existe também. Foi por causa ali das notícias dos jornais ali que eram manipulados pelo partido UMNO. Que, para piorar a situação, esse partido UMNO, ele existe até os dias de hoje e é considerado um partido ali de extrema direita. E para colocar mais lenha na fogueira, este mesmo partido acabou fazendo uma reunião com um total de mais 12 mil malaios. E esse partido começou a distribuir panfletos, né? Começou a falar mais notícias falsas, que os chineses tinham um plano ali de acabar com o Islã ali, tanto na Malásia quanto em Singapura. E não só isso, mas também como zerar todos os malaios. Então, para empacotar os chineses antes que os chineses empacotassem os malaios, e assim foi feito, né? E assim toda essa briga começou. Porém, obviamente, né, nós não estamos falando aqui só de um lado, temos o outro lado também para começar uma análise. Pois é, a versão de Singapura foi a versão malaia, na verdade, né, foi a seguinte. A versão malaia foi que os malaios de Singapura estavam fazendo a procissão, né, tranquilamente para comemorar o Maulid, né, de boas, quando 25 mil chineses apareceram e começaram a ofender a fé islâmica e começaram a ser racistas contra os malaios. Sim, racismo contra malaio, pois é. Enfim, e não estou debochando aqui, tá? Isso pode realmente existir. E não só isso, mas como esses chineses foram os mesmos, né, que começaram as agressões, atacando pedras, atacando garrafas, buscando sair no soco. Mas foi provado que durante o início da procissão para comemorar o Maulid, foi provado, né, que foram distribuídos os panfletos com as informações, né, que os chineses estavam querendo empacotar
os malaios e acabar com o islamismo, né? Uma propaganda meio que forçada. Então foi por isso ali que começou toda essa treta. Quando vocês achavam que as coisas não iriam piorar, é aí que vocês estão enganados. Pois o líder do partido UMNO, ele basicamente, né, o Suid Jafar, ele diz que Lee Kuan Yew era um peixe que vivia na lama. Não sei qual era a intenção, mas ele quis aí dar essa provocada ali. Só que as coisas começaram a ficar tensas a partir das 5 horas da tarde. O porquê? Porque os malaios levaram muito sério esse negócio de atacar todo mundo que era chinês. Literalmente todo mundo mesmo. Inclusive policiais que eram chineses e que estavam em serviços. Mas que ideia genial, né? Não. Poxa, meu amigo, esse mano aí tem coragem. E obviamente que isso não deu nada bom, né? Afinal, é a polícia que ele está atacando, não é um civil, que não está certo também. Mas ainda assim é a polícia, alguém que tem arma e que tem esse direito de usar a arma em legítima defesa, obviamente. Então as coisas saíram do controle e às 9h30 da noite a Força Gurkha, a Brigada Gurkha, foi acionada e mais treta ali aconteceu. E umas 10h30, 11 horas da noite foi imposto ali um toque de recolher. E já no dia 22, né, às 6 horas da manhã, o toque de recolher ali já foi cessado, afinal eles já pensavam que era só um incidente ali que já poderia ter resolvido, mas não. Assim que o toque de recolher foi cessado às 6 horas da manhã, os ataques ali voltaram logo em seguida. Então a treta ali voltou com tudo e lojas foram saqueadas, incendiadas, principalmente lojas de chineses, um total de 20 lojas. Quando eu digo lojas, são estabelecimentos, sejam lojas ou restaurantes. Entre eles foram um total de 20 estabelecimentos ali incendiados. E o toque de recolher, ele já foi imposto ali umas 11 horas da manhã. Sim, os caras mal saíram para trabalhar, já teve um outro toque de recolher aí antes da hora do almoço, né? Então, tudo isso, né, por causa de lojas que foram saqueadas, vandalizadas, restaurantes chineses que foram literalmente incendiados, foram um total de 20 restaurantes incendiados. E o toque de recolher, né, foi imposto e os montins, né, eles basicamente terminaram no dia 24 ali de julho, né? Deram uma cessada, mas o toque de recolher ficou até agosto, até o final aí de agosto. Mas qual foi o resultado disso tudo? Como terminou essas revoltas aí no mês de julho? Pois tivemos mais. Bem, o final do mês de julho, né, das revoltas aí terminaram com 23 pessoas empacotadas, 454 pessoas feridas, 3.568 pessoas presas, 945 pessoas detidas e 715 pessoas ali acusadas. E isso, né, não foi o suficiente, pois já no dia 2 de setembro, ainda de 1964, um cavaleiro malaio foi brutalmente empacotado, né, com diversas facadas em seu corpo. E dessa vez, não foi só os chineses que foram acusados, dessa vez até mesmo sobrou para a Indonésia de ter incentivado ali que os chineses revidassem. Mas até então não se foi provado se foi um chinês, se foi um malaio ou se foi um indonésio ali que fez isso com o cavaleiro malaio. Porém, a treta ali voltou e voltou pesada. Mas apesar dessa revolta ter começado aí no dia 2 de setembro, ainda de 1964, terminou no mesmo dia e terminou ali com um saldo extremamente negativo, né? Terminou ali com muitas pessoas presas e feridas, né? E foi o seguinte, foram 13 pessoas empacotadas, 106 pessoas feridas, 1.400 e pouco ali pessoas presas, 268 detidos e 145 pessoas ali acusadas. E isso acabou resultando ali na saída de Singapura da Malásia. Lee Kuan Yew passou a assumir o poder, né, como primeiro-ministro até os anos de 1990. Todas as tretas ali raciais que tinham em Singapura ali até então
voltaram a acontecer, mas apenas em 1969. Depois farei um vídeo sobre isso. Beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. Me segue lá no Insta, me segue lá no Twitter, tranquilo? E passa esse vídeo para um amigo, para uma amiga sua, falando assim, ou com uma pessoa se identifica, falando assim, mano, já vi uma revolta racial que mexeu com chineses, o Partido Comunista Malaio, a Indonésia, com malaios, com radicais islâmicos e com a Guarda Nacional e com policiais de Singapura. Mano, que treta é essa, mano? Que treta é essa? Daí você vai lá e passa esse vídeo para eles. Beleza? Mas enfim, não se esquece, né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Comenta aí o que vocês acharam. Não se esquece de ver os vídeos do card de descrição. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Beleza? Enfim, falou e fui.